No meu último vídeo, eu falei sobre começar a faculdade de Direito aos 32 anos de idade e recomeçar a minha vida de forma mais consciente. Mas a realidade é que antes de eu chegar nessa decisão, eu tive que aprender com alguns erros e entender que a realidade não está somente naquilo que a gente está focado. Então, o objetivo de hoje é que a gente consiga bater um papo sobre isso. Eu também irei mostrar a minha carteira de investimento aqui para vocês entenderem que os erros ou acertos, o acerto nem sempre é só um acerto, ele pode ser um erro, depende do seu ponto de vista. E igualmente com o erro, algo que deu errado não significa que está tudo acabado. Não é um copo totalmente vazio. Muitas das vezes é um ponto de inflexão, é algo que faz você conseguir identificar uma oportunidade de melhoria em determinada situação. Então, hoje, nós iremos bater um papo sobre isso. Então, você que não me conhece ainda, eu me chamo Patrick Fournier. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você também já passou por isso ou sente que está passando por essa mesma situação, eu acho que esse é o canal perfeito para você. A realidade é que o nosso objetivo é fazer as coisas da maneira correta, do jeito certo. E é isso que nós fazemos. A gente faz diversos cursos. Muitas das vezes nem é aquilo que nós queremos de fato, mas nós fazemos algo porque sabemos que é a necessidade. E eu também contei no último vídeo sobre eu ter cursado engenharia de produção num momento da minha vida que não era exatamente o meu objetivo. Eu terminei a minha faculdade, concluí a minha faculdade, isso foi bom, e aí eu retorno ao que eu falei anteriormente. Às vezes, algo que você fez que você não gostaria que fosse daquela maneira, não significa que o copo está totalmente vazio. Existe ali algumas oportunidades que podem te ajudar a alavancar, a se desenvolver, mas tudo sempre é um aprendizado. E nesse meu objetivo de fazer as coisas certas, fazer tudo perfeito, eu fiz a faculdade, comecei a investir o meu dinheiro, ou seja, eu comecei a comprar ações, fundos imobiliários, ETFs, criptomoedas, enfim. Só que no meio desse processo, por falta de conhecimento, ou até mesmo muitas das vezes, a realidade é que a gente ouve algumas pessoas falando sobre isso, falando sobre construir uma reserva de emergência e tudo mais, só que a gente não dá muito ouvido. O nosso objetivo é ter uma tranquilidade, é ter um conforto e saber que tem algo guardado. E foi assim que aconteceu comigo também. Eu comecei a investir o meu dinheiro, eu comecei a comprar algumas ações, só que a realidade é que quando alguns imprevistos começam a acontecer, só para vocês terem ideia, eu cheguei na base dos 22 mil, 23 mil reais e eu não tinha reserva de emergência. E só que o que acontece? Vai chegando nessa fase e você começa a ficar preocupado. Agora a coisa muda, assim, e aí o importante é importante você entender o seguinte: não é tudo ruim. Te dá preocupação? Sim, mas você cria o hábito de investir. Você fica nervoso, você fica com medo de acontecer algum imprevisto? Sim, só que você aprende a técnica. Você se enquadra dentro desse processo de investimento e é algo que você não vai ter que aprender. Algo que muitas das vezes uma pessoa que tem o objetivo de iniciar no mundo dos investimentos talvez não consiga. Então, o certo ou o errado muitas das vezes depende apenas do seu ponto de vista. E o ponto da questão aqui é que nós precisamos entender essas coisas. O errado talvez não seja 100% errado e o certo não seja 100% certo. O que você precisa entender é, cada passo que você toma, você tem que tentar olhar para trás e entender o que aconteceu ali. Foi bom? O que foi bom? Foi ruim? O que foi ruim? O que eu consigo aprender com aquilo? E a realidade é que eu cheguei nesse momento da minha vida. Então, eu fiz a minha graduação de engenharia de produção, eu me formei, eu entrei em um emprego onde eu me sinto hoje confortável, e a realidade é que você começa a investir, só que você chega num determinado momento da vida que você começa a ficar preocupado. E você pensa, meu Deus do céu, e agora? E se der algum imprevisto? E se acontecer algum problema? Por exemplo, o meu carro deu um problema. E é assim que as coisas acontecem. Você começa a ficar preocupado, e aí tu deita a cabeça no travesseiro, essas coisas começam a acontecer
sem você perceber. E aqui nós vamos começar a tentar entender isso para a gente conseguir mudar essa realidade e aprender, porque eu aprendi com os meus erros. Eu quero saber se você está disposto a aprender com os seus. E a primeira decisão que eu tomei foi naquele exato momento. Eu tinha o costume, e até hoje eu tenho, toda vez que eu pego o meu salário, eu pego um determinado valor e aplicava. Eu investia diretamente. Isso eu parei. De imediato. Ah, Patrick, mas tu parou por causa de algum problema, tal. Não, não foi problema. Quer ver só? Eu vou trazer pra gente aqui, só pra gente ter uma ideia, a minha carteira nos momentos atuais, tá? Eu parei em ótimos momentos, onde a bolsa está num saldo muito positivo, tá? Então eu vou trazer pra gente aqui, só pra vocês terem uma ideia, que eu parei e não me arrependo nem um pouco. Eu parei porque foi necessário, eu fiz o que precisa ser feito. E aquele valor que eu comprava ações, comprava ETFs, na mesma hora, eu comecei a colocar em um porquinho. E o interessante disso tudo é que eu tive problema, porque eu não tinha reserva de emergência. Isso foi um erro? Sim. Copo vazio? Não. Porque eu criei disciplina, eu aprendi a investir, eu comecei a entender sobre ações. Então, eu não tô para trás e nem tô lá na frente. A realidade é que eu posso tomar decisões melhores com isso que eu aprendi. E é esse o ponto da questão, é isso que eu quero trazer pra gente aqui. Então, eu vou trazer a minha carteira aqui só pra gente ter uma noção aqui, bem breve. Ó, essa hoje é a minha carteira. Os valores, eles de fato estão borrados aí, porque eu acho que não faz sentido trazer agora. Mas eu vou trazer uma ação aqui pra vocês, só pra gente ter ideia. Olha só, olha a Vale, ó. 57, 12, 31, 29. Então, eu tive que tomar uma decisão em um momento da minha vida simplesmente porque aquilo que eu pensava que era o certo, ou seja, o meu pensamento era o seguinte, eu preciso investir logo. E o que eu pensava que era 100% o certo, tem um caminho mais confortável a ser seguido, que é fazer uma reserva de emergência, montar um colchão financeiro. E, Patrick, como você faz isso? A minha primeira decisão que eu tomei foi parar de investir, parar de comprar ações. Ah, Patrick, tu não separa o teu dinheiro? Eu separo todos os meses. Só que a partir desse exato momento eu falei, eu vou colocar ele pelo menos em um CDB do porquinho do Banco Inter. E foi isso que eu comecei a fazer. E enquanto isso, eu comecei a estudar formas de eu conseguir alocar o meu dinheiro em uma reserva de emergência que se enquadra dentro dos moldes de fato de uma reserva de emergência. Liquidez, dos 3 pilares ali, liquidez, e agora eu não me lembro os outros 2, mas eu tenho uma aula aqui que eu falo sobre isso, não lembro de cabeça, mas eu estou sempre me atualizando desses conteúdos e eu tenho uma aula que eu vou deixar inclusive aqui em algum lugar do card, mas para a gente conseguir entrar dentro desses 3 pilares para montar uma reserva. E hoje a minha reserva de emergência, eu já consegui dar um bom andamento. Se vocês verem aqui, ó, eu tô aí, ó 8, 9, 10, 11, 12, aqui, ó. Ou seja, em janeiro ainda. E vocês veem que tá crescendo, tá vendo? Foi uma oportunidade ótima. Então, Patrick, mas, você poderia estar perdendo dinheiro. Não tô preocupado com isso. Eu tô preocupado em fazer as coisas dentro de uma metodologia, dentro de uma estatística já comprovada. Então, esses erros nós precisamos aprender com eles e não ficar se lamentando por erros que acabaram acontecendo ao longo do caminho, tá? E isso tudo é muito importante porque eu não fiz direito e hoje eu tenho uma oportunidade de começar a faculdade de engenharia aos 32 anos de idade de uma forma mais confortável. E é isso que eu vou fazer. Com 32 anos, Então, cara, esquece esse negócio de que tá tarde, que o tempo passou. Se você tem um objetivo, se você tem um sonho de fazer algo, faça. Isso é uma conquista pessoal, é um sonho para você e realize os seus sonhos. Porque só depende de você, só depende de mim, não depende de mais ninguém. Gente, isso aqui não é papo de coach, eu tô contando para vocês a realidade da minha vida. E eu acredito que, não sei se algumas pessoas se identificam com isso, eu não sei se você se identifica com isso, mas assim, se você acha que faz sentido, deixa nos comentários aí, eu acho que algumas pessoas precisam
perceber, eles precisam entender que existem pessoas que se identificam com isso, que às vezes precisa só saber da tua opinião para às vezes dar o primeiro passo, dar o segundo passo, para recomeçar. Então, eu acho que a tua opinião é muito importante pra gente, tá? Então, hoje eu voltei a estudar para concursos. No meu primeiro vídeo eu explico isso. Então, hoje eu voltei a estudar para concursos. É como eu disse, nada é terra arrasada, nada é copo totalmente vazio. E isso que é importante. A vida é cíclica e nós podemos aprender muito com nós mesmos e com os nossos erros. Então, a frase que eu quero deixar hoje para você é: talvez investir cedo seja ótimo, mas tudo tem um pequeno preço que precisará ser pago no momento correto. Patrick, se a sua pergunta for: Patrick, você se arrepende de ter investido? Nem um pouco. Muito pelo contrário, eu faria de novo. Mas quando você tem propósitos e processos bem definidos e elaborados, é melhor. Eu fiz assim, não quer dizer que é o momento, que é o jeito certo ou que é o jeito errado. Quer dizer que foi o meu jeito, foi a minha vida. Eu não sei como está a tua vida hoje, mas é importante você refletir sobre isso e deixar o seu comentário aqui para a gente conseguir trazer a nossa realidade de vida para outras pessoas, porque às vezes algumas pessoas precisam ouvir a nossa história para muitas das vezes se motivarem.